Louvado seja o nome do Senhor. Amados, só lembrando aí os homens que o nosso próximo sábado a gente tem nosso encontro aí, viu? Então, as irmãs, por favor, babysitter, tá? Fica com as crianças aí. Separa a melhor roupa para ele. As irmãs, por favor, aí, sirvam aí, porque vamos estar encontrando aqui os homens e vai ser bênção do Senhor. Eu tenho certeza disso. E você que ainda não pegou, tem um estudo que a gente vai fazer do Salmo de número 1. Porque eu não vou sentar e eu vou ficar dando estudo. Todos vão participar e todos vão colaborar. Então, se você ainda não pegou o seu papel, me procura no final do culto. Ou pelo menos leia o Salmo de número 1 e estude. Por quê? Porque eu não quero sentar e dar mais uma classe. A gente já dá classe aqui. Então, eu quero que seja um bate-papo, onde todos possam estar compartilhando. É claro que o pastor sempre, né, e os presbíteros que vão estar também, sempre vem mais com a palavra teológica e tal, mas todos vão estar participando e eu tenho certeza que vai ser bênção. Você, homem, não pode ficar fora disso aí, tá bom? Hoje é culto de missões, tá? Nós vamos fazer a ministração domingo agora, hoje, a primeira parte, e domingo que vem nós vamos continuar. Então, a parte 1 hoje, e semana que vem, né, vai ser culto de ceia, é um outro culto, mas o assunto vai ser o mesmo. Então, gostaria que você prestasse atenção, abrisse o seu coração, tá? Não fica muito durão, não, porque o homem às vezes é durão, né? Às vezes o Espírito Santo de Deus vai tocando, ele fica lá travando, né? Porque para a esposa não vê ele chorando, para o amigo que ele convidou não vê ele chorando. Então é uma manhã que eu creio que vai ficar marcado no seu coração. Tá? Agora, se você ficar com o olhão aberto, assim, olhando para o outro, quem está chorando, quem está falando o quê, aí você pode perder a sua bênção. Mas agora, se você abrir o seu coração e começar a realmente meditar naquilo que está sendo falado, eu tenho certeza que essa manhã vai ficar marcada no seu calendário como a manhã que algo de sobrenatural aconteceu na minha vida. Amém? Quantos acreditam que Deus pode nos surpreender essa manhã? Diga amém. Amém? Então feche os teus olhos e assim, assentado como você está, apenas ouça. E a partir que você for ouvindo e você for sentindo vontade de glorificar a Deus, você pode glorificar Deus. Pode glorificar Deus sem economizar. Pai querido, nós te louvamos nessa manhã, nós te bendizemos. Nós te exaltamos, uma manhã marcada, Senhor, porque será dito, será falado, ó Deus, de alguém muito especial, do maior, Senhor, missionário da atualidade. Até que eu procurei uma foto dele, Pai, pela internet, pelo Facebook, ó Deus, até que eu procurei nos livros, ó Deus, a foto desse maior missionário da atualidade, e eu não consegui encontrar, papai. Eu procurei nos catálogos, eu procurei no Facebook, Senhor, e não encontrei a foto dele, porque a foto dele, Pai, não está lá no Facebook, Senhor, a foto dele não está no jornal, Pai, a foto dele, Pai, ela está cravada dentro do meu coração, é a pessoa doce e maravilhosa do Teu Espírito Santo, que move a igreja, que move o mundo em direção da cruz, em direção ao Pai, em direção à obra do Filho, o maior missionário da existência, o maior missionário da atualidade. Ele é tão grande que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é tão grande que ele não fica apenas em um coração. Ele é tão grande que ele está agora lá no Brasil. Ele é tão grande que ele está aqui na América. Ele é tão grande que ele está lá no Japão agora. Ele é tão grande que ele está lá agora, lá naquela casinha, lá naquela igrejinha. Este é o maior missionário, o maior missionário da atualidade, o nosso Espírito, o Espírito Santo da parte de Deus. E se você que está nessa igreja já começou a sentir que o missionário que está dentro de você já se manifestou, começa a glorificar, começa a engrandecer ao nome do Senhor, porque este é o missionário da atualidade. Não há foto dele, não há ali uma descrição dele fora. Ele está aí dentro de você agora, ele te compulsiona assim, ele te leva, ele move a mim e a você.
Para se comprar comida precisa de dinheiro. Se você é homem, você precisa se casar, você precisa de uma mulher de Deus. Agora, o que faz a igreja andar? O que faz a igreja caminhar? O que faz a igreja sair de casa? Você sair de casa na manhã de domingo. Você podia dormir até mais tarde. É um missionário que está dentro de você. Ele te chama, ele te acorda, ele te levanta. É um missionário. Você está lá no supermercado. Quem disse que eu preciso falar de Jesus no supermercado? Mas tem um missionário dentro de você. E o missionário, ele te leva numa pessoa. E você está lá no supermercado comprando carne, comprando pão. E o missionário está lá, olha, eu tenho que fazer a obra do meu pai. Eu tenho que fazer a obra, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que fazer a obra. Aí você está lá no supermercado comprando pão ou comprando carne, falando de Jesus. Você está sentindo ele dentro de você? Você está sentindo? Você está sentindo ele dentro de você? Vai, você está sentindo. Se você está sentindo, eu estou de acordo com você, porque eu estou sentindo. Ele não tem foto dele. Não, eu procurei, até que eu procurei. Ele é aquele quando você está assim. Eu vou falar. Mas quem sou eu para falar? Esse missionário, que é o maior missionário da atualidade, ele tem poder para queimar. Ele arrebenta com as obras do diabo. Então, quando você que tem esse missionário da atualidade, o maior de todos, ele não faz parte de nenhuma igreja denominacional. Ele é exclusivo. Mas ao mesmo tempo, ele é público, porque ele dá o acesso de todos. Nessa manhã, se você acreditar, o Espírito Santo de Deus vai colocar fogo nessa barreira que está na sua frente. O Espírito Santo, agora se você ficar com o olho arregalado, olhando para mim, não glorificando a Deus e rejeitando o que foi falado, esquece. Você corresponde, seu coração bate forte quando você vê a sua esposa. Você vai lá e dá um abraço nela. Você vê um amigo que você há muito tempo você não vê, você vai lá e dá um abraço nele. E o que você faz? Quando este missionário, ele bate no seu coração e está falando, olha, eu estou falando com você, eu estou falando com você, é você que eu quero usar. E você está aí, travado, duro. Nessa manhã, no nome de Jesus, é no nome de Jesus, desse Espírito que está aqui, maior missionário da atualidade. Ele é tão grande que começou a maior missão com o Pai, Deus Pai, que passa para Deus Filho e agora está nele. Ele é a pessoa do momento. Ele é aquele que a igreja está cheia para ver ele. Quando você acha que você está indo na igreja para ver um homem, não, o que está movendo dentro de você é ele. Quero falar em duas etapas. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante. É uma mensagem para a igreja, tá? Na área de missões. Como nós vamos vencer? Como nós vamos vencer? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Carta aos Coríntios, capítulo 2, Carta aos Coríntios, capítulo 2, deixa só minha Bíblia aberta, por favor. O papel do Espírito Santo em revelar a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Vou repetir. Eu quero falar sobre o papel do Espírito Santo em nos revelar a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Você encontrou aí? 1 Coríntios capítulo 2.
Quem encontrou diz amém. Nós, porém, verso 12, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para entendermos as coisas que Deus tem dado gratuitamente. Uma linguagem, uma lida mais dinâmica agora. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Pai, lemos uma porção da Tua maravilhosa palavra. E nós temos, ó Deus, a responsabilidade de falar sobre alguém que é muito grande, Senhor. Alguém que nós temos, às vezes, até medo de mencionar. Nós queremos falar sobre o missionário, o maior missionário da nossa atualidade. Aquele que mais trabalha, aquele que mais horas tem de trabalho. Aquele que sabe mais do que todos. Aquele que conhece a todos como ninguém, Senhor. Não, porque ele não foi em seminário de homens. Ele não foi ensinado por homens. Mas ele é a própria essência do Deus. Ele é o próprio Deus, é um missionário que todos nós devemos acompanhar. Quando ele ditar, quando ele falar, quando ele abrir a boca, aquela boca que ecoa, não nas palavras humanas, mas aquela boca que ecoa, Senhor, em forma de sentimento dentro do nosso coração. Ó Deus, fala-nos, ó Deus, fala-nos. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu quero a sua atenção, eu quero você aqui agarrado comigo, eu quero que você vidrado aqui, porque eu tenho a convicção do que Deus tem para você. Vidrado aqui, vidrado. Eu quero falar sobre o Espírito Santo, que tem agora o encargo de revelar a sabedoria de Deus oculta em mistérios. A obra do Espírito Santo, que há de revelar a sabedoria de Deus oculta em mistérios. A primeira coisa que eu creio que está na sua mente é entender que sabedoria é essa. O contexto da primeira carta aos Coríntios é algo que nos choca. É algo que mexe com você. Porque nós estamos falando de uma igreja que não lhe faltava dom nenhum do Espírito. Nós estamos falando de uma igreja que tinha todos os dons do Espírito. Ou seja, estamos falando de uma igreja que tinha a presença desse missionário. O missionário que nós temos hoje. No entanto, a igreja estava uma bagunça. Aí já bate aquela dificuldade na mente. Como que uma igreja que tem todos os dons está uma bagunça? Como que eu posso entender? É o que Paulo agora vai tá tentando ajudar. Agora, antes dele exatamente ir nos problemas específicos que estavam surgindo na igreja, ele só faz a menção das divisões no capítulo 1, mas ele vai começar exatamente a falar especificamente quando começa no capítulo 3. Agora, o que acontece com uma igreja que tem o Espírito Santo, que tem todos os dons e está uma bagunça? Então nós precisamos, o papel do Espírito Santo em revelar a sabedoria de Deus oculta em mistério. Eu tenho certeza que a esse exato momento, a grande pergunta que está na sua mente é essa: o que é a sabedoria de Deus? Que estava oculta em mistérios, que o Espírito a revelou. Se você pegar o capítulo 1, dos versículos 18, até o capítulo 2, do 1, verso 18, até o término do capítulo 2, é isso que Paulo está discutindo. A missão do Espírito Santo
de revelar a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Ao estudarmos aqui, ao lermos essas passagens, nós vamos detectar o que é a sabedoria de Deus, que estava escondida, oculta em mistérios, mas que nos foi revelada pelo Espírito. Primeira coisa que eu quero que você, primeira coisa, se você ainda não pegou, que eu quero que você pegue, é que você, sem o Espírito Santo de Deus, você não é nada. Não quero saber se você prega bem, não quero saber se você canta bem, não quero saber se você é organizado, não quero saber a sua graduação. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, não tem revelação de Deus. Porque é Ele, de acordo com a palavra, está lá, é Ele, é o Espírito que nos revela a sabedoria de Deus, que é o que, pastor? A sabedoria de Deus é essa. E você vai ler no contexto. Eu não posso parar para te falar tudo. Você lê depois. A sabedoria de Deus é essa. Que Deus, em Jesus Cristo, unificou todas as coisas consigo. De si para si. Vou repetir. A sabedoria de Deus, no contexto aqui da carta aos Coríntios, a sabedoria de Deus é o fato de que Deus, em Jesus, unificou todas as coisas consigo mesmo. Ou seja, de si para si. Isso quer dizer que, através do sacrifício de Cristo, agora, Paulo, falando a uma comunidade gentílica, ou seja, falando a uma comunidade não judaica, está recebendo a palavra, escute bem isso, a palavra que a salvação também chegou até eles. Ou seja, aquela ideia fechada, judaica, é o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus somente dos judeus. Aquela ideia agora, já na épocas agora vividas em Coríntios, já não existe mais. Por quê? Porque Deus em Cristo Jesus, Ele unificou todas as coisas consigo. Qual a implicação disso? A implicação disso é que é o seguinte: a separação que existiria hoje, você, tem algum judeu aqui? Tem algum judeu aqui? Não? Então, a implicação é para nós hoje que aquilo que Deus fez através de Jesus, unificando todas as coisas. Isso quer dizer que hoje, você que não é judeu, tem acesso à entrada, acesso à salvação, acesso ao plano de Deus, acesso a entrar e desfrutar dos mesmos, escute bem isso, dos mesmos direitos de um judeu. A primeira implicação dessa unificação, sabe, de Jesus Cristo para com Deus em todas as coisas, é isso. Essa separação que tinha, ela já não acontece mais. Querendo dizer que agora não é mais Israel judeu. É Israel, escute bem, é Israel, povo de Deus. A barreira linguística, a barreira cultural, a barreira que impedia povos não judeus de se alcançar ao plano da salvação com a obra de Cristo, isso acabou porque Cristo unificou não somente os judeus novamente para com Deus, mas Cristo agora, Ele unificou a você brasileiro, a espanhóis, a chineses, coreanos. Ele unificou toda essa obra, tudo isso, Ele nos unificou a Deus. Então agora não existe mais o Israel gentil, existe o Israel povo de Deus, o Israel comprado e remido no sangue de Jesus. Se Ele automaticamente fez isso, agora uma parte negativa.
Se ele automaticamente fez isso, se agora não é mais Israel judeu, mas Israel povo, o que faz com que seja Israel judeu para Israel povo? Todos aqueles judeus, não judeus, que confessam a Jesus, já fazem parte agora do Israel povo. Isso quer dizer que aqueles que não entraram ainda para agora, não o Israel judeu, mas o Israel povo, ou seja, todos que aceitaram Jesus, estão de fora, estão separados em condenação. Então, para aquela comunidade que agora já está vivendo agora pós-Cristo, tá? A comunidade dos Coríntios está vivendo pós-Cristo. Para a gente que não é judeu, é difícil entender. Mas, por exemplo, um judeu ortodoxo, ele é muito fechado. Ele é muito fechado. E, obviamente, as nações que viviam perto dos judeus sabiam dessa barreira para que alguém gentil entre no convívio do judeu. Mas Jesus Cristo arrebentou com essa barreira, abriu essa barreira, escancarou essa barreira e agora todos podem entrar. Todos podem entrar. Então, meu amado, a primeira coisa que você tem que entender nessa questão do papel do Espírito Santo de revelar a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a primeira coisa que você tem que entender é que tudo isso estava escondido. Essa ideia de um povo não judeu adorar com o mesmo direito estava escondido. Vai ler o Velho Testamento. Vai ler a dificuldade de uma pessoa não judeu entrar e ter acesso. Vai ver, vai ler, vai procurar. Estava oculto essa ideia de todos os povos. Eles podiam vir, eles podiam viver, tinham os estatutos para ele viver, habitarem e tal ali. Mas agora não. E isso estava oculto. Isso estava escondido. É por isso que quando Pedro vai na casa daquele homem, teve uma reunião em Jerusalém. Pedro, por que você está entrando na casa de pessoas impuras? Os outros falam, não judeus. Por quê? Por quê? Por causa desse conceito dele, que a salvação era só para eles. Mas agora, o que estava escondido é que Deus agora quebrou as estacas, quebrou as barreiras, quebrou. E agora não existe mais isso. Não existe mais isso. Só esse povo ou só aquele povo. Não, e é a sabedoria de Deus que estava oculta. O que era antes imaginável. O que ninguém nem concebia da ideia, foi revelado. Você é gentil, você é brasileiro, você entra na glória de Deus. Mas quem estava aqui na quinta-feira passada, que o presbítero Paulo pregou sobre a questão de nação santa, povo eleito? Eleito? Nação santa? Só Israel? Não. Mas isso estava oculto. Isso estava escondido. Há uma igualdade sobrenatural. Quando Deus olha para um judeu e Deus olha para você hoje, que tem o nome do Filho dele, Jesus Cristo. Então agora você sabe o que era a sabedoria de Deus, oculta em mistérios. E me coloca agora no segundo ponto. Como a sabedoria de Deus chegou ao conhecimento dos homens? Aí que eu quero que você tome nota. Amados, escute bem isso. Eu não quero saber aonde você estudou. Eu não quero saber quem você é. Eu não quero saber de qual igreja você é pastor. Eu não quero saber de qual ministério que você é. Eu não quero saber qual o ensinamento que te deram. Eu não quero saber. Se você me falar algo contrário ao que a Bíblia está escrito. A Bíblia me fala aqui
E eu quero que você agora, se você tiver com a sua Bíblia aberta, olhe no capítulo 1, no verso 23. Capítulo 1, no verso 23, que diz o seguinte: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, olha aí, Cristo é o poder de Deus. É a sabedoria de quê? Cristo é o quê? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Que nós aprendemos que até então estava oculta a forma, o meio pela qual ele iria salvar, pela qual ele iria atuar. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Então, olha, eu não quero saber aonde você estudou, eu não quero saber o que te ensinaram. Se te ensinaram algo diferente daquilo que está sendo dito aqui, desculpa, eu fico com a Bíblia. O texto que lemos diz o seguinte, vou começar no verso 10 do capítulo 2. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos dos homens, senão o Espírito do homem? Ele está tentando exemplificar para nós. Porque ele fala assim, olha, Deus nos revelou através do Espírito. Aí, para ele conseguir levar essa ideia ao seu coração, ele fala o seguinte, olha, quem mais conhece ao homem do que o Espírito do homem? Se você perceber, o Espírito lá é com letra minúscula, tá? É Espírito com letra minúscula. Então está falando realmente o Espírito do homem, não o Espírito de Deus. Então quem conhece mais o homem do que o próprio Espírito do homem? Claro, é o Espírito. Para ilustrar a ideia de que quem conhece as coisas de Deus é o Espírito, mas agora o Espírito Santo de Deus. Então, o que eu quero passar para você aqui, que essa sabedoria que estava oculta em mistérios, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que se entrou alguém aqui nessa manhã que não tem o Espírito Santo de Deus, e no momento que eu estou falando, você sentir algo tocar no seu coração, você sentir algo bater no seu coração, é o Espírito Santo revelando a você a sabedoria de Deus que estava oculta em mistérios, ou seja, é Jesus revelando através do Espírito para você que Jesus Cristo também morreu para te salvar, morreu para te curar, morreu para te libertar. É o Espírito Santo falando, confirmando que aquilo que Paulo falou lá atrás e o Espírito Santo operou lá atrás, o mesmo Espírito está operando hoje. Enquanto eu estou falando para você, se você sentir o toque do Espírito, é o Espírito de Deus, para você que não tem Jesus, é o Espírito Santo de Deus tentando revelar para você também a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Ou seja, Jesus morreu por você também, brasileiro. Mas quem que revelou? Espírito. Por que uma pessoa, por que uma igreja para de fazer missões? Não está deixando esse missionário que te revelou a sabedoria de Deus oculta em mistério. Nós não estamos deixando esse missionário que é o revelador atuar. Você tá ali no supermercado, aí o Espírito Santo de Deus começa a falar no seu coração, olha, hoje eu vou revelar a sabedoria de Deus oculta em mistério para alguém. Aí o que nós que portamos aqui, nós relutamos, nós acovardamos, nós não falamos, nós, afogamos ali.
o grande missionário de fazer a sua obra. De que é? Revelar a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Quando você ouve a voz desse missionário, e você está no supermercado, você está na rua, você está jogando futebol, você está em qualquer lugar, aquele missionário, ele começa a usar os seus lábios, começa a usar a tua boca, sabe por quê? Ele quer revelar a sabedoria de Deus oculta em mistério para alguém. Tem alguém que ainda não sabe, tem alguém que ainda não sabe desse mistério, tem alguém que ainda não sabe, tem alguém que ainda não sabe. Tem gente que entrou aqui hoje que não sabe. Tem gente que entrou aqui hoje que não sabe. Não sabe o quê? A sabedoria de Deus oculta em mistério. Sabe aquele que entrou aqui não sabe? Ele ainda não sabe que ele é amado. Ele ainda não sabe que para ele ser aceito, ele não precisa, sabe, fazer alguma coisa. Já foi feito, já foi realizado, já foi conquistado. Agora deixa o missionário fazer o que tem que fazer. Ele revela. Pastor, como que ele faz isso? Não sei, não sou eu, é ele. Quando? Não sei, eu não sou ele. Deixa ele, é quando ele quer, é na hora que ele quer, é da vontade que ele quer. Tem gente que está aqui que o missionário está bombando dentro dele agora. Está igual o William, quietinho assim, mas bombando, né, William? Amado, eu posso falar com ele, ele é caladinho assim, mas quando ele começa a movimentar, amado, é o missionário dentro dele, ó. Pega ali, chama o louvor para cantar uma música, aí chama outro, aquilo ali é ele deixando, sabe? É ele deixando aquele missionário que está dentro dele atuar. Sabe o que é o seu problema? O missionário que está dentro de você é o maior de todos. Vai ali e faz isso. Você vai para cá. Vai lá. Na direção que você está indo, você já correu dali. Então aí ele arruma uma obra aqui também. Aí você vai para o outro lado. Aí ele arruma uma obra aqui. Você vai para o outro lado. Você fica constantemente, sabe, aniquilando. Sabe por quê? Sabe por quê? Aprove a Deus. Aprove a Deus. Aprove a Deus nos fins dos tempos agora. Escolher o templo. Escolher a morada do grande missionário. E Deus poderia ter colocado na casa de teologia das Assembleias de Deus. Ele poderia ter colocado o grande missionário para estudar no grande seminário batista. Ele poderia ter colocado esse grande missionário da atualidade para estudar aqui no Christian Preaching College. Mas quer saber de uma coisa? Ele não fez isso. Aprove a Deus a escolher que esse missionário habitasse dentro do seu coração. É por isso que às vezes você está triste. É por isso que você está assim amargurado. É porque o Espírito está falando e você não está obedecendo. Ele está falando: filho, para de fazer isso. Filho, para de fazer isso. Eu quero revelar minha sabedoria que está oculta para alguém, filho. E você não está deixando eu te usar, filho. Mesmo que eu estou pregando a palavra de Deus aqui agora, se o Espírito Santo de Deus te revelar e você se trancar, se você se revelar e você se arrebelar, se você não aceitar, não vai ser com que eu, pastor, vou falar. Se você não sabia, eu sou estudante dele. Eu participo na missiologia do coração, que é onde esse missionário, ama atuar. Aprendemos qual é a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Aprendemos quem revela isso. Vou repetir, e está gravado ali. Você pode entrar no site, pode ver. Se você falar para alguém e não concordar. Se você vir coisa de teologia que não está na Bíblia, coisa de ministério que não está na Bíblia,
Isso está errado, querido. A Bíblia fala que quem revela é o Espírito. Então não adianta você pegar a Bíblia e ir lá bater na cabeça do cara, dar uma biblada, mostrar versículo, bater na cabeça dele, dar uma surra nele de Bíblia, sabe, comprovar para ele, está aqui, está comprovado. Não é isso, é o Espírito Santo de Deus que revela. Pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra e deixa a obra de revelar não é sua. Não é sua. Não queira fazer o papel do Espírito Santo. Não queira fazer o papel. Pregue a palavra e fala, Senhor, e fica feliz. Eu cumpri com a minha parte. Agora, a parte de se revelar o coração não te cabe. Você não tem poder, querido. Você não tem essa habilidade. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para pregar, para anunciar as boas novas e deixar agora o missionário da atualidade fazer o papel dele. Deixa ele fazer. Você aprendeu o que é a sabedoria oculta e mistério? Você aprendeu quem revela essa sabedoria? Agora você precisa saber como que ela se dá. Lê no verso 12, no capítulo 2. Como que ela se dá? Acha uma palavrinha aí. Como que ela se dá? Ela se dá o quê? Gratuitamente. Agora aqui você fica. Ah, é? De graça. Olha, é tão gratuito que não tem nem obrigação de qual lugar você vai estar. Você pode estar dirigindo, você pode estar no banheiro, você pode estar, sabe, trabalhando. Se ele se resolver, se revelar a ti, meu amigo, você vai ser tocado por essa glória, você vai ser impactado pela glória dele, você vai ser envolvido pela glória dele, e quando ele começar a falar, quanto mais a pessoa se fecha, mais ele fala, quanto mais a pessoa se fecha, mais ele fala, aí começa aquilo que nós chamamos, sabe, de deixar Deus falar o coração. Deus fala que a pessoa se trava, Deus vai falando, Deus, sabe o que ela vai falando? Olha, o que eu tenho para te revelar é de graça. O que eu tenho para te revelar é gratuito. O que eu tenho para te revelar, olha, você não tem que pagar nada. Você não vai ter que, sabe, no que diz respeito à salvação. É por isso que o ladrão da cruz, amado, ele foi salvo. Ele não precisou fazer nada a não ser uma coisa. Reconhecer quem estava do lado dele sendo crucificado. Reconhecer quem estava do lado dele sendo crucificado. Um homem justo, um homem puro, um homem, sabe, um homem sem igual na história. Se nessa manhã você, sabe, no seu lugar e fala assim, olha, há um Espírito aqui, há um Espírito querendo me revelar a sabedoria de Deus oculta em mistério. Ou seja, o meu nome agora pode ser escrito no livro da vida, fazer parte lá juntamente com aquela lista, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Davi, esses grandes homens, o meu nome também pode estar escrito lá, porque agora a sabedoria de Deus que estava oculta, ela é isso, tudo foi unificado, não há mais agora um povo escolhido. Sim, há um povo escolhido, mas não um povo judeu, mas isso é aberto, e quem me disse isso foi o Espírito Santo de Deus que me revela, é o Espírito Santo de Deus que fala, e isso não tem preço, não se paga. Quando você no seu trabalho, você obedece as regras do seu patrão, a coisa funciona? Quando você, filho, obedece a sua mãe e seu pai, em não indo em lugares que eles falam para vocês não irem, você não vai, é bom ou é ruim? Então a Bíblia fala assim, olha, se nós que somos maus, sabemos dar bons conselhos, sabemos falar coisas boas, imagine Deus quando Deus fala uma coisa. Agora você tem algo dentro, escute isso. Escute isso. Você tem algo dentro de você, amado, que é o próprio Deus.
Se Ele te diz para fazer algo, faça. Nesse caso aqui, como a palavra é para a igreja de Corinto, na questão missionária, faça. Não tire a voz. Não coloque ele mudo. Não venha atar. Não venha complicar a obra desse grande missionário. Se você ouvir a voz desse grande missionário, como os crentes da igreja primitiva eles ouviram, você vai caminhar em uma direção. E a direção que você caminha é a direção do reino. É a direção de fazer com que o que você mais aprendeu aqui hoje, revelar o mistério oculto de Deus. Tem gente que senta dentro das nossas igrejas, que eles acham que eles não são dignos. Tem gente que entra dentro da nossa igreja que acha que são piores do que nós. Tem gente que entra dentro da igreja e fala assim: olha, eu nunca vou, eu nunca posso, eu não sou digno de me assentar aqui. Tem gente que entra aqui e se sente pior do que você. Tem gente que entra aqui e não se sente digno por aquilo que eles fazem. Guess what? Eu tenho uma boa notícia para você. É você que pensa assim mesmo que Ele te quer. Ele quer revelar a sabedoria, sabe, de Deus, oculta em mistério. O que é? É que Ele vai vir, Jesus, Ele vai vir salvar todos. A mensagem que eu levei lá no acampamento foi aquela visão de Ezequiel, que ele vê a água saindo por debaixo do templo, debaixo do altar. E o interessante é que aquela água, ela não fica dentro do templo. Aquela água, ela sai para dentro do templo. Escute bem isso. E aquela água que sai de dentro do templo não fala nada de sobrenatural que aquela água tenha feito dentro do templo. Na visão de Ezequiel, aquela água que está saindo, ela começa agora ali. A imagem sempre é Jerusalém. Sempre é Jerusalém. Então imagine Jerusalém aqui em cima, porque Jerusalém é alto. Jerusalém está na altitude acima do mar. Imagina Jerusalém aqui, e onde está o templo. Imagina o Mar Morto cá embaixo, na parte mais baixa da terra. Imagina isso. A água de Ezequiel, ela sai do templo, lá do alto, e não menciona nada que a água tenha feito dentro do templo. Mas a questão é que quando aquela água começa a sair pelas ruas de Jerusalém, ela começa a sair, ela começa a andar pelos caminhos, onde aquela água passa, ela levava vida, ela curava, ela transformava, ela libertava, até chegar no Mar Morto, que não tem vida. No Mar Morto não tem vida, mas quando aquela água que saiu do templo, ela vai no Mar Morto, ela entra no Mar Morto, a vida, a vegetação, há peixes. Querendo dizer que Ezequiel estava anunciando que viria um tempo, que viria alguém denominado água viva, pão do céu, que viria e não atuaria dentro do templo. Ele atuaria lá onde as pessoas, olha, eu não mereço adorar esse Deus, eu não mereço estar nesse Deus. Mas quando a água veio, produziu vida. É exatamente o que começou com Jesus. Ele saiu do templo, ele não se via dentro do templo, a obra dele era fora, e ele ia, e por onde ele ia, sabe, a sabedoria de Deus era revelada. Sabe o que é? Quem era enfermo era curado. Por quê? Porque o príncipe, o rei dos reis, estava ali, mesmo sendo não judeus. As águas, hoje nós estamos
em Jesus, na obra de Cristo, mas levados pelo Espírito. Então, as águas que estão vindo aqui hoje são as águas do Espírito. As águas do Espírito que trazem vida. Sabe o que elas trazem vida? Elas falam assim: olha, eu trago vida, porque eu estou trazendo sabedoria do céu, sabedoria de Deus que estava oculta. Sabe o que é? Deus sempre quis te salvar. Deus sempre quis você do lado dele. Deus sempre quis você lá. Deus, é do desejo de Deus que você sirva. É do desejo de Deus que você o adore. Mas para você adorá-lo, você precisa dessa revelação do Espírito. Olha ele aí falando no seu coração, amado. Olha ele aí falando no seu coração. Olha ele revelando. Eu quero você conhecedor dessa sabedoria. Eu quero que você saiba que você também é meu escolhido. Eu quero que você saiba que o seu nome está no livro da vida. Eu quero que você saiba que eu tenho um propósito para você. Eu quero que você saiba disso. Eu te amo. Eu quero habitar dentro de você, através do meu Espírito, que está te revelando agora, que está te chamando. Chamando para quê? Para ser uma luz. O dia que isso aconteceu, William, não precisa mais de departamento de missões. Por quê? O que é o departamento de missões? Conscientizar pessoas que já têm o maior de todos os missionários dentro de si mesmos, mas está apagada. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você, eu quero orar, porque tem que ter uma oração. A Bíblia fala aqui, quando Paulo ele fala aqui, ó, quando eu fui pregar para vocês, eu não fui com linguagem de sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Mas ele fala que veio com poder. E se nós começarmos a adorar aqui, irmãos, e Deus também via com poder, você sai daqui hoje completo. Com a sabedoria revelada e com o agir. Que poder que aconteceu no Pentecoste? Poder da transformação. É o maior alvo do missionário da atualidade. Transformação. Transformação de vida. Transformação de caráter. Porque imagina para você ver. Você é uma pessoa totalmente deixada pela sociedade, pelos erros que você já cometeu na vida. Você tem até vergonha de se apresentar um trabalho. Mas quando você vem aqui neste lugar, na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus te revela assim: olha, você é meu. Você é minha criatura. Eu sempre quis você bem perto de mim. Pastor, Deus, mas eu não sou judeu. Não, foi revelado agora que o plano de Deus era que através dos judeus todos viessem, mas os judeus falharam na sua missão. Por isso Jesus teve que vir para revelar aquilo que os judeus não conseguiram revelar, que é o amor de Deus por você. Pastor, o que eu tenho que fazer? Não, você tem que fazer nada. Abra o seu coração. E você que fez alguma coisa que envergonhou talvez até muitos da sua família, ou até mesmo você se envergonhou, saiba, todos, até mesmo na Bíblia, se envergonharam de quem era. Mas no entanto, Deus, Paulo, que estava trazendo essa mensagem para os coríntios, ele participou concordando com a morte de um justo. Eu não sei o que você tenha feito que tenha deixado você assim, mas eu quero dizer que a igreja hoje, ela tem uma missão, que é de revelar a sabedoria de Deus escondida em mistérios, que é Jesus te ama. Essa é a mensagem da igreja, que Jesus te ama, que Ele está comissionando homens e mulheres. Se você entrou nessa igreja, você não é ainda um salvo, você ainda não tem Jesus, eu quero dizer para você que Jesus te ama. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está te revelando a sabedoria de Deus oculta em mistérios, que é o amor de Deus para com a sua vida. É Deus morrendo no seu lugar, mesmo você não merecendo, mesmo você sendo pecador, mesmo você sabe viver nessa vida, Ele morreu, e em Cristo Ele te escolhe essa manhã. Em Cristo, não quero saber o que você fez, Ele não quer saber o que você fez, Ele quer saber que o Filho dele morreu por você. Ele te ama, Ele te quer, Ele te chama. Quero ser
Olha que coisa gostosa que você está sentindo. Olha o toque do Espírito Santo. É Ele que revela. Eu apenas anuncio a palavra, mas é Ele que revela. É Ele que está te revelando. É Ele que está batendo na porta aí agora. É Ele que está anunciando. É Ele que está falando. É Ele que está agora te chamando. Você é meu. Você é meu. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te escolhi antes da fundação dos tempos. Isso para você que não tem Jesus. Mas pastor, eu tenho Jesus. A palavra não falou comigo não, a palavra falou assim. A palavra diz para você que você tem dentro de você o maior de todos os missionários da atualidade. Você não tem um missionário de uma denominação. Você tem o maior de todos os missionários da atualidade, o Espírito Santo de Deus. Seja a boca do Espírito para anunciar lá fora. Seja a boca do Espírito Santo para anunciar lá fora. Seja a boca do Espírito Santo para anunciar lá fora. Anunciar o que, pastor? A sabedoria de Deus oculta em mistérios. Você que é crente já está sendo impulsionado. Já está sendo impulsionado, já está sendo impulsionado. Olha o missionário dentro de vocês confirmando. Olha o missionário dentro de você. Olha o missionário querendo falar para esse vizinho. Olha o missionário querendo falar para esse americano. Olha o missionário que está dentro de você, movendo, te lembrando de alguém, para você falar para ele a sabedoria de Deus oculta. Mas agora não é mais oculta, está escondida para ele que ainda não viu. Mas quando você falar, o Espírito vai revelar, vai se revelar a ele. E ele vai passar a ver, vai passar a enxergar, vai passar a ver. Eu queria chamar aqui na frente você missionário, você que quer que esse missionário que está dentro de você, sabe, tenha uma voz. Eu quero te chamar aqui na frente. O maior de todos os missionários quer te usar. Ele está dentro de você, vai tirar sua boca de Deus aqui na terra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É você que quer, é você que sente que o Espírito, sabe, que é o maior dos missionários, quer trabalhar na sua vida. Vem à frente e começa a adorar. E Deus vai tocar você, sabe, com esse poder que somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, um poder para transformação, poder para transformar vidas. Quando você falar, quando você abrir a sua boca, tem poder de quem? Poder meu não, poder de Deus, poder do Espírito que está sobre a minha vida. E quando você fala tem poder, porque não é você falando, é o Espírito falando através da sua vida. Então peça poder para transformação, igreja, poder para transformação, aleluia, poder para transformação. Quando você falar, quando você abrir a sua boca, verdadeiramente seja o Espírito falando. E se é o Espírito, há poder. Se é o Espírito, há poder. Se quando você falar, quando o Espírito, há poder. Oh, aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos. Aleluia. Para você que tem o Espírito Santo, escute bem isso. Se você tem o Espírito Santo de Deus e você abrir a sua boca para falar, tem poder. Paulo falou assim, olha, eu quando apresentei o evangelho para vocês, não foi o evangelho de sabedoria humana, mas foi o evangelho de poder. Se você ainda quer vir, pode vir. Eu vou estar orando para quando você abrir a tua boca, quem for falar não vai ser você mais, meu amigo. É esse missionário. É esse missionário que precisa de uma voz. E você é essa voz. Você precisa produzir o som. Você precisa produzir o som da salvação. O som agora da sabedoria de Deus. Olha, Deus chama a todos. Eu quero orar agora para que você receba de Deus poder. Por que é isso, pastor? Para quando você orar, ser de verdade o Espírito Santo de Deus atuando na sua vida. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tu estás, Senhor, em nós, se tu está em nós, na pessoa do Espírito Santo, se tu está em nós, na pessoa do Espírito Santo, nós somos pessoas que temos poder, não para usar naquilo que queremos, não para usar naquilo que nós gostamos, não para usar para ganhar posses, mas para usar na transformação,
na transformação que houve no dia de Pentecostes. Não houve no dia de Pentecostes transformação de vidas. Por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito de Deus. Pai, transborda agora. Transborda. Vai transbordando os teus filhos, Pai, com o teu Espírito agora. O Espírito de poder, de transformação. Quando eles falarem do teu Evangelho, quando eles falarem da sabedoria de Deus oculta, que flua vida, que fluam rios de água viva, rios, milagres. Aonde tem morte vai reinar vida. Aonde tem morte vai reinar vida. Através da revelação do Espírito. É do Espírito, Pai. É do Espírito agora. Em nome de Jesus, ministramos poder agora. Você crente, você cristão, você servo de Deus, você filho do Altíssimo. Recebe agora, Pai. Recebe agora. Receba e use. Receba e use. Quando você abrir a sua boca para falar dos mistérios de Deus, escute bem isso. Algo de sobrenatural irá acontecer. Algo de sobrenatural irá acontecer. Por quê, pastor? Porque é poder de Deus. Você que veio, continua aqui. Existe alguém no nosso meio que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ouviu nessa manhã que os mistérios de Deus foram desvendados, e você nessa manhã você queria se entregar para Jesus. Tem alguém aqui? Eu queria que você se manifestasse. Se tem alguém no nosso meio, se tem alguém no nosso meio, se tem amigo no nosso meio, só dá um sinal. Só dá um sinal para a gente orar por você. Tem alguém no nosso meio, tem alguém que ainda não confessou. Pastor, eu ainda não confessei. O que é isso? É você abrir o coração e dizer com seus lábios que Jesus é Senhor da sua vida. Se você nunca fez isso, alguém essa manhã, assim, pastor, eu vi quando tu pregava, eu estava sentindo algo diferente. Então é o Espírito revelando, é o Espírito te revelando. Alguém essa manhã. Não tem ninguém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então você que veio, você que recebeu a oração agora, lembre-se, você tem dentro de você o maior de todos os missionários da atualidade. Você tem em você a presença de um Deus que quer ser, sabe, quer que usar você, quer usar os teus lábios, quer usar a tua boca para profetizar, para dizer, hoje, quando você chegar na sua casa, chegar no seu convívio social, use a tua boca para falar para alguém. Use a tua boca para falar para alguém: olha, Jesus te ama, Jesus te quer, Ele te chama, Ele te escolheu, Ele te revelou você para que você fosse salve agora, fosse agora a boca de Deus aqui. Quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo de Deus será com você. Mas lembre-se, para transformação de vidas, você que carrega dentro de você o maior de todos os missionários da nossa atualidade, o Espírito Santo de Jesus. Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus? Você que vem aqui à frente, olha, use a sua boca, use para pronunciar, e quando você pronunciar, o que vai estar acontecendo? Pode assentar. O que vai estar acontecendo quando você pronunciar? Alguém estará recebendo o que para você não é oculto, mas que para ele ainda é oculto. Então, se você, toda vez que você, escute bem isso, finaliza aqui. Toda vez que você falar para alguém que não tem Jesus, e essa pessoa conhecer Jesus, a palavra de Deus está se cumprindo através da sua vida. Porque o Espírito, através de você, levou a sabedoria e o entendimento a um coração de um filho. Isso quer dizer que o seu nome está escrito lá no céu como um canal.
Experimente a dizer, experimente a falar. Não tente convencer. Não é seu papel. Fale. E deixa eu trabalhar no coração.